Após perder a esposa em um acidente, Fernando lutava para criar os filhos sozinho. Porém, após alguns anos, enquanto estava em uma viagem com as crianças, ele viu a esposa na praia e resolveu segui-la. Camila vivia em uma cidade pequena, rodeada por paisagens serenas e encantadoras. Em sua casa modesta, ela compartilhava uma vida aparentemente feliz ao lado de Fernando, seu marido. Ele era um homem trabalhador e dedicado. Com suas mãos calejadas pelo serviço árduo, ele sustentava a família com um emprego modesto em uma fábrica local. Apesar das dificuldades financeiras, Fernando sempre fazia questão de demonstrar seu amor e carinho por Camila e pelos filhos, Carolina e Lucas. Seu amor era evidente em cada ato, desde os abraços apertados até as brincadeiras no quintal. No entanto, por mais que ele tentasse trazer felicidade para o lar, algo parecia escapar de suas mãos. Enquanto a vida fluía aparentemente tranquila, um sentimento de insatisfação se infiltrava sorrateiramente no coração de Camila. Ela começou a sentir um vazio, uma sensação de que algo estava faltando em sua vida. Em segredo, alimentava anseios por uma vida luxuosa e extravagante, onde poderia usufruir de todas as comodidades que a fortuna proporciona. A cada noite, quando deitava ao lado de Fernando, Camila se via envolta em sonhos de grandiosidade. Ela imaginava caminhar em tapetes macios, sentir o volante de um carro importado entre suas mãos e desfrutar do conforto de uma mansão imponente. Esses desejos ardiam dentro dela, fazendo-a questionar sua atual realidade e se sentir cada vez mais insatisfeita. Apesar de todo o amor e dedicação que Fernando oferecia, Camila não conseguia enxergar o valor dessas coisas. Seus olhos eram atraídos pelo brilho das aparências, pelas imagens de uma vida de luxo que inundavam revistas e programas de televisão. Para ela, o amor e o trabalho árduo de Fernando eram como fragmentos de um quebra-cabeça que não se encaixavam com suas ambições materialistas. A senhora Ana, mãe de Camila, uma mulher sábia e experiente, tentava abrir os olhos da filha para o que realmente importava. Ela conhecia os anseios de Camila e, por isso, em várias ocasiões, Dona Ana sentava-se com a filha em sua humilde cozinha e tentava compartilhar suas reflexões. Ela implorava para que Camila valorizasse a família que tinha, lembrando-a de que o amor, o respeito e a união eram tesouros inestimáveis. No entanto, as palavras de Dona Ana muitas vezes caíam em ouvidos surdos e de nada adiantava seus conselhos. À medida que os filhos de Camila cresciam e se tornavam mais independentes, Camila sentia um vazio ainda maior em sua vida cotidiana. Ela decidiu então buscar um emprego para preencher seu tempo ocioso e talvez encontrar um novo propósito. Foi assim que conseguiu o cargo de secretária em uma empresa conceituada da cidade, onde poderia escapar, pelo menos temporariamente, das paredes de sua humilde casa que tanto a incomodavam. Apesar de o salário não ser exorbitante, o trabalho proporcionava um alívio financeiro para a família. Camila se envolvia nas tarefas com afinco, buscando se destacar e provar seu valor. No entanto, o emprego também se tornou uma fonte de conflito interno, pois o mundo luxuoso e opulento que ela tanto ansiava parecia ainda mais distante ao se deparar com a realidade das pessoas ricas e bem-sucedidas que frequentavam a empresa. Ela testemunhava colegas com roupas de grife, carros luxuosos e estilo de vida sofisticado. Essa exposição constante à ostentação apenas alimentava sua insatisfação interior, tornando-a ainda mais consciente das diferenças entre sua vida atual e aquela que acreditava merecer. Mas por sua felicidade, em poucos anos de trabalho, Camila recebeu uma proposta de trabalho que mudaria toda a sua vida. Uma promoção, um cargo melhor, uma chance de subir na hierarquia e, finalmente, obter a vida luxuosa que tanto almejava. Era uma oportunidade tentadora, mas havia um preço a pagar. Sem consultar seu marido Fernando, Camila aceitou a proposta sem hesitar e embarcou em uma jornada que a afastaria de sua família. Viagens a trabalho seriam necessárias, com a promessa de uma carreira promissora e uma vida glamourosa. O coração de Fernando afundou quando soube da decisão de Camila. Ele temia que as viagens constantes afastassem Camila da vida dos filhos, que ela se tornasse ausente e perdida em busca de seus próprios desejos. Fernando tentou de todas as formas fazer com que Camila desistisse da proposta e pediu que pensasse nos filhos, mas ela estava cega por suas obsessões
e nada faria com que mudasse de opinião. Os dias passaram rapidamente, e no dia de sua primeira viagem a trabalho, a excitação dominava Camila. Ela mal conseguia dormir, ansiosa por entrar no mundo brilhante que tanto idealizava. Camila preparou sua mala com roupas elegantes, desejando causar uma boa impressão em seu novo ambiente. Ao se despedir rapidamente de Fernando com um beijo e abraçar seus filhos, partiu, prometendo voltar em 3 dias. Enquanto o jatinho particular decolava, levando Camila em direção ao seu destino desconhecido, Fernando sentiu um nó apertar em sua garganta. Um pressentimento sombrio envolvia sua alma, mas ele se agarrou à esperança de que tudo ficaria bem. Mal sabia ele que aqueles 3 dias se transformariam em uma eternidade de dor e sofrimento. A ansiedade consumia Fernando na ausência de Camila. Ele precisava se desdobrar para cuidar das crianças, levando-as à casa da avó materna todas as manhãs antes de seguir para o trabalho. Sua rotina tornou-se uma dança meticulosamente coreografada entre responsabilidades familiares e obrigações profissionais. Enquanto Camila estava em viagem, Fernando tentava entrar em contato com ela para saber como ela estava e como estava sendo seu novo cargo. Mas estranhamente o telefone ficava mudo e sem respostas. Fernando imaginou que pudesse ser por ela estar em outro país, e como sempre fora um marido paciente, aguardava ansiosamente pelo retorno de Camila. Mas uma ligação estava prestes a mudar tudo. Na terceira noite, no dia que seria o retorno de Camila, uma ligação inesperada abalou a tranquilidade de Fernando. Do outro lado da linha, uma voz solene anunciou uma terrível notícia. O jato particular em que Camila estava retornando caiu em alto mar e nenhum sinal de vida havia sido encontrado. O chão de Fernando parecia se abrir sob seus pés e uma onda de desespero o invadiu. Ele mal conseguia acreditar que sua amada esposa, mãe de seus filhos, havia sido tirada dele de forma tão trágica. Uma onda de desespero varreu-o, inundando seus pensamentos e mergulhando-o em um abismo de tristeza e incerteza. Era como se sua vida tivesse sido arrancada de seus braços em um instante cruel e impiedoso. O futuro que haviam planejado juntos, as memórias compartilhadas e os sonhos que alimentavam a felicidade de sua família, tudo parecia ter sido apagado por um destino implacável. Meses de luto se seguiram, onde a dor e a saudade se tornaram companheiras constantes. Fernando sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, agora sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Ele sabia que precisava ser forte por eles, mas dentro de si estava quebrado. Fernando lutava para sustentar a casa e cuidar dos filhos sozinho, enfrentando cada dia com coragem e amor inabalável. Ele se agarrou às lembranças de Camila como a um tesouro precioso, mantendo-a viva em seus corações. Enquanto enfrentava o luto, Fernando não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Uma descoberta chocante estava prestes a abalar sua realidade e trazer à tona segredos que desafiariam suas convicções mais profundas. A sombra da verdade estava prestes a emergir, lançando-o em uma jornada repleta de revelações surpreendentes e emoções avassaladoras. Os anos foram se passando. Fernando continuava lutando para dar o melhor para os filhos e conciliar os afazeres da casa com o trabalho. Mulheres apareceram em sua vida, mas ele não queria se envolver com ninguém, focando sua energia nos filhos. Com o tempo, a dor da perda foi amenizando, mas era nítido que os filhos ainda sentiam falta da mãe. Determinado a proporcionar um momento de alegria para eles, Fernando decidiu aproveitar suas férias no trabalho para levá-los em uma viagem inesquecível. O dinheiro não era muito, mas ele havia economizado por anos para poder proporcionar a seus filhos a viagem dos sonhos. E assim, embarcaram em uma jornada para um renomado resort à beira-mar, onde a brisa salgada e as ondas quebrando na praia traziam uma sensação de renovação. O sol radiante refletia-se nos sorrisos das crianças, enchendo o coração de Fernando de esperança. Os dias se desdobravam em uma sinfonia de risos e brincadeiras. As crianças pulavam alegremente na piscina cristalina, construíam castelos de areia na praia e se divertiam nos brinquedos do hotel. Cada momento era aproveitado ao máximo, com Fernando ao lado deles, sentindo-se grato pela chance de criar memórias felizes, mesmo em meio à adversidade. Enquanto as noites caíam, a família se reunia em torno da mesa, desfrutando de refeições fartas e compartilhando histórias animadas. Os olhares de cumplicidade entre Fernando e seus filhos transmitiam um sentimento profundo de união,
fortalecendo o vínculo familiar. No último dia daquelas férias mágicas, Fernando decidiu levar as crianças a uma famosa praia que ficava próximo de onde estavam. Suas águas quentes e calmas eram um convite para todos que passavam por ali. Era um local familiar e bem frequentado, onde pessoas com mais recursos financeiros se reuniam. Apesar das preocupações iniciais, ele acreditava que seus filhos mereciam um último momento de diversão antes de retornarem à sua realidade cotidiana. Enquanto as crianças corriam e riam na areia, Fernando observava a linda paisagem à sua frente, sentado sob um guarda-sol. Era uma praia cheia de vida, onde os mais afortunados desfrutavam dos prazeres que o dinheiro podia oferecer. Mas então, algo inesperado aconteceu. As crianças vieram correndo em direção a ele, com olhos brilhando de excitação e palavras atropelando-se em suas bocas infantis. Elas disseram com convicção que haviam visto a mãe. O coração de Fernando parou por um instante, incapaz de processar a magnitude das palavras de seus filhos. Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma mistura de preocupação e medo se entrelaçando em seu coração. Pensou inicialmente que as crianças estivessem imaginando coisas, desejando ardentemente a presença da mãe ausente. Mas assim que Fernando olhou para o local que as crianças apontavam, ele quase caiu de costas. De longe, ele avistou uma mulher idêntica à sua falecida esposa. Ela estava lá, sentada em um quiosque acompanhada de um homem. Seus olhos fixaram-se nela, incapaz de desviar o olhar. O choque tomou conta de seu ser. Aquela mulher era uma cópia perfeita de Camila. Mas antes de tomar qualquer atitude, ele precisava investigar quem era aquela mulher. Preocupado, mas com a voz calma e controlada, ele explicou para as crianças que era apenas uma mulher parecida com a mãe deles e que sua mãe havia se tornado uma estrelinha no céu e que estava sempre olhando por eles lá de cima. As crianças ficaram confusas, mas aceitaram as palavras do pai, confiando plenamente em sua sabedoria. A mente de Fernando estava em turbilhão. Ele se perguntava quem era aquela mulher e por que sua semelhança com Camila era tão perturbadora. Uma sensação de urgência tomou conta dele, uma necessidade de descobrir a verdade por trás daquela aparição. Determinado a descobrir a verdade, Fernando levou rapidamente as crianças de volta ao resort e assim que chegaram, ele encontrou uma empregada confiável e explicou a situação. Ele pediu que ela cuidasse das crianças por algumas horas, pois tinha um imprevisto para resolver. E com o coração acelerado, ele partiu de volta para a praia, determinado a encontrar respostas. A verdade estava lá fora, esperando por ele, e ele não descansaria até encontrá-la. Ainda que o medo o assombrasse e as consequências fossem incertas, Fernando sabia que sua busca pela verdade era indispensável para proteger os filhos. Por sua sorte, a mulher ainda estava lá, no mesmo local. Fernando ficou observando-a discretamente de uma certa distância, incrédulo com tudo o que estava vendo. Seu olhar atento capturava cada movimento e cada sorriso compartilhado. A semelhança física era impressionante, o que deixava Fernando intrigado, com vários questionamentos na cabeça. Minutos que pareciam uma eternidade se passaram enquanto a mulher e o homem se levantaram e caminharam em direção a um carro estacionado nas proximidades. O coração de Fernando batia forte em seu peito, alimentado pela necessidade de desvendar aquele enigma, de descobrir se era realmente Camila ali, viva e vivendo uma vida completamente diferente da que ele acreditava. Com extrema cautela, Fernando decidiu seguir discretamente o carro que partia da praia. Seus olhos estavam fixos na placa do veículo e suas mãos firmes no volante. Ele estava determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. A ansiedade corria por suas veias enquanto ele se esforçava para manter uma distância segura, garantindo que não fosse detectado. Os minutos se transformaram em uma jornada interminável, até que finalmente o carro entrou em uma área residencial luxuosa, onde enormes mansões dominavam o cenário. Uma sensação de perplexidade e incredulidade preenchia a mente de Fernando quando ele viu o carro entrar em uma dessas mansões. Fernando sabia que precisava ser cauteloso, que qualquer movimento em falso poderia colocar tudo a perder. Ele decidiu bolar um plano para se aproximar daquela mansão e descobrir a verdade de uma vez por todas. Intrigado e tomado por uma mistura de coragem e angústia, Fernando abordou o porteiro com uma súbita inspiração.
Com a mente fervilhando de ideias, mas desesperado por respostas, Fernando falou ao porteiro que tinha um assunto urgente com a senhora Camila. O porteiro disse que lá não havia nenhuma Camila e que quem morava lá era a senhora Natália. Disfarçando sua falta de conhecimento sobre a situação e tentando manter postura, Fernando pediu desculpas ao porteiro e disse que havia confundido o nome, mas que era com a senhora Natália que ele precisava conversar. Ele pediu ao porteiro que notificasse a mulher de que havia um homem chamado Michael que estava aguardando por ela na portaria e que se tratava de um assunto particular e de extrema urgência. Fernando havia dado um nome diferente do dele, com a esperança de que a mulher fosse até lá. Conforme solicitado, o porteiro notificou a mulher, que ficou curiosa, pois não conhecia nenhum Michael. Enquanto aguardava, a tensão em seu corpo era palpável. A incerteza do que estava por vir pairava sobre ele como uma névoa densa. Quando ela finalmente apareceu no portão da mansão e viu Fernando frente a frente, a surpresa em seu rosto foi evidente. Era Camila, sem sombra de dúvida. Seus olhares se encontraram e uma enxurrada de sentimentos conflitantes invadiu o coração de Fernando. A discussão que se seguiu foi intensa. Fernando expressou sua decepção e incredulidade diante da traição de Camila e sua escolha de abandonar a família em busca de riqueza material. Ele não poupou palavras ao questionar seus motivos e apontar a magnitude de seu egoísmo. Camila, por sua vez, tentou justificar suas ações, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A dor e a raiva de Fernando eram profundas demais para serem apaziguadas por qualquer explicação. As imagens de suas crianças felizes e inocentes ecoavam em sua mente, e ele se perguntava como alguém poderia abandonar tudo isso por um capricho egoísta. Enquanto ele estava lutando para criar os filhos sozinhos, Camila estava lá vivendo uma mentira envolta de luxo e conforto. Camila tentava justificar suas ações, com olhos marejados refletindo o desespero em seu coração. Suas palavras deslizavam entre os lábios trêmulos, buscando encontrar uma brecha na fortaleza emocional de Fernando. Mas suas tentativas eram em vão, e nada poderia justificar tamanha covardia e traição. Com a discussão alcançando seu auge, Fernando tomou a decisão de se afastar. Ele disse que ela continuaria morta em suas vidas e que quando se arrependesse um dia, que seria tarde demais. A dor em seu peito era esmagadora, mas ele precisava proteger seus filhos e garantir que eles não sofressem mais com as consequências das ações de Camila. Fernando logo se deu conta que tudo havia sido uma farsa. Nunca existiu promoção de trabalho. Tudo era um plano para Camila conseguir fugir com seu chefe e viver a vida de luxo que ela sempre sonhou, não se importando com o preço que teria que pagar para ter uma vida assim. Com um último olhar cheio de tristeza e decepção, Fernando se virou e partiu da mansão. Ele sabia que, a partir daquele momento, a vida de todos seria irreversivelmente alterada. Camila havia feito sua escolha e isso jamais teria volta e nem perdão. O caminho de volta para o hotel foi silencioso, com pensamentos turbulentos ecoando em sua mente. Fernando sabia que uma decisão importante o aguardava. Quando e como contar a verdade às crianças sobre sua mãe? Ele não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa. Ele faria tudo ao seu alcance para proteger seus filhos e preservar seu amor incondicional. Com cada quilômetro percorrido, Fernando sentia o peso daquela revelação em seus ombros. O silêncio do carro refletia a tormenta interior que ele enfrentava. Ao chegar, Fernando encontrou as crianças brincando, alheias à turbulência emocional que tomava conta de seu pai. Ele os observou com um misto de amor e preocupação. Sabia que tinha a responsabilidade de protegê-los do sofrimento e da verdade amarga que havia descoberto. Ele queria manter a imagem da mãe deles intocada, preservando sua memória como um anjo protetor no céu. Fernando abraçou seus filhos com ternura, afundando-se naquela demonstração de amor incondicional. Ele decidiu manter a verdade guardada em seu coração, pelo menos enquanto ainda eram crianças. Ele não queria que os filhos fossem consumidos pela mesma dor que o assombrava. Seu objetivo era criar um ambiente de amor e segurança, onde pudessem crescer sem carregar o fardo do abandono materno. No dia seguinte, logo de manhã, Fernando e os filhos partiram de volta para a casa. Decidido a não permitir que a presença de Camila afetasse a vida de suas crianças e deixasse traumas profundos, Fernando tomou uma decisão corajosa. Ele decidiu denunciar a farsa de Camila,
revelando à justiça que ela estava se passando por outra pessoa. Após investigações, as autoridades confirmaram a identidade de Camila, e ela foi presa por fraude de identidade e falsificação de documentos. Após o episódio com Camila, Fernando e seus filhos seguiram adiante com suas vidas. Fernando aprendeu que a verdade pode ser dolorosa, mas também pode ser um caminho para o crescimento e a cura. Ele guardou consigo a esperança de que, um dia, quando seus filhos estivessem prontos para enfrentar a realidade, ele estaria lá para apoiá-los e ajudá-los a compreender a complexidade dos relacionamentos humanos. Após anos carregando o fardo de um grande segredo, Fernando finalmente decide que é hora de revelar a seus filhos a verdade de que Camila, mãe deles, sempre esteve viva. A revelação causou um grande impacto na vida dos filhos, trazendo reviravoltas inesperadas quando Carolina, a filha mais nova, contra a vontade de todos, decide procurar pela mãe. 12 anos haviam se passado desde o último encontro de Fernando com Camila na praia. Uma dúzia de anos que transformou a vida de todos naquela casa. O tempo, com sua habilidade implacável de mudar tudo, tinha deixado suas marcas. Fernando, outrora um homem de vigor e determinação, agora carregava as linhas do tempo em seu rosto, cada uma delas contando uma história de luta, amor e, acima de tudo, segredos. Lucas e Carolina, que uma vez brincavam inocentemente sob o olhar atento de seu pai, agora eram figuras de destaque em suas respectivas carreiras. Lucas, com sua postura confiante, havia se tornado um advogado renomado, enquanto Carolina, com sua sensibilidade artística, conquistava corações com sua arte. A casa que antes ecoava com risadas e brincadeiras, agora estava preenchida com uma serenidade madura. Mas, apesar da calma aparente, havia uma tensão no ar. Fernando sentia o peso da verdade que havia escondido por tanto tempo. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o passado e revelar o segredo que guardava sobre Camila. E enquanto os dias passavam, a necessidade de abrir esse capítulo fechado da história da família tornava-se cada vez mais urgente. Fernando sabia que não podia mais adiar a conversa que precisava ter com seus filhos. A verdade sobre Camila e sua escolha de viver com outra família precisava ser revelada. E enquanto ele se preparava para esse momento, uma mistura de medo, ansiedade e esperança preenchia seu coração. Ele só esperava que, ao final de tudo, o amor que sua família compartilhava fosse forte o suficiente para superar as revelações que estavam por vir. A decisão de Fernando de revelar a verdade não foi tomada de ânimo leve. Ele passou noites em claro, ponderando as consequências de suas palavras e o impacto que teriam em Lucas e Carolina. Ele se lembrava claramente do dia em que Camila desapareceu de suas vidas e a dor e confusão que se seguiram. Como ele poderia explicar que a mulher que eles acreditavam estar morta estava na verdade viva e que por todos esses anos ela os havia abandonado? Lucas, sempre o mais reservado dos dois, havia construído uma fortaleza em torno de si mesmo. Ele se lançou em sua carreira, usando o trabalho como uma distração para a dor que sentia pela falta de sua mãe. Ele raramente falava sobre ela, e quando o fazia, era nítido a tristeza estampada em seu rosto. Fernando temia que a revelação pudesse afetá-lo ainda mais. Carolina, por outro lado, sempre foi mais aberta sobre seus sentimentos. Ela canalizou sua dor e confusão para sua arte, criando peças que falavam de perda, amor e esperança. Fernando sabia que ela sempre sentiu que havia mais na história de sua mãe do que lhe foi dito. E ele estava certo. Carolina sempre teve uma sensação de que havia algo que não estava sendo dito, algo que estava sendo escondido dela. Fernando escolheu um dia tranquilo, quando ambos os filhos estavam em casa, para sentar-se com eles e contar-lhes tudo. Ele preparou o café da manhã favorito deles, panquecas com mel e frutas frescas, na esperança de que um começo doce pudesse suavizar a amargura da revelação. Quando todos estavam sentados à mesa, ele respirou fundo, sentindo o nó em sua garganta. Lucas, Carolina, há algo que tenho guardado por muito tempo, algo que vocês têm o direito de saber. Começou Fernando com voz trêmula e carregada de emoção. Os dois olharam para ele, a expressão de confusão em seus rostos se tornando cada vez mais evidente. Carolina inclinou-se para a frente com seus olhos fixos nos de Fernando, enquanto Lucas expressava preocupação. Vocês se lembram daquela viagem que fizemos ao exterior há muitos anos atrás?
continuou Fernando com voz hesitante. E que na praia vimos uma mulher que parecia muito com a mãe de vocês. Na época eu disse que era apenas alguém parecida, porque eu acreditei que sua mãe estava no céu, como eu havia lhes contado. Lucas e Carolina trocaram olhares confusos, tentando entender onde aquela conversa estava levando. Fernando prosseguiu. Naquele dia, depois de ver aquela mulher, eu não pude deixar de investigar. Foi então que eu descobri que a mãe de vocês está viva. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. A confusão nos olhos de Carolina deu lugar a uma expressão de choque, enquanto Lucas parecia tentar processar as palavras de seu pai. O quê? Como isso é possível? Murmurou Carolina, com sua voz quase inaudível. Lucas, com os olhos estreitos, questionou por que o pai havia mentido sobre algo tão sério, não entendendo a razão de não tê-los contado a verdade antes. A mãe de vocês fez uma escolha que mudou nossas vidas para sempre. Com os olhos marejados, Fernando fez uma pausa, tentando controlar a emoção em sua voz. Ela estava vivendo em uma mansão, uma vida completamente diferente da nossa. Quando a confrontei, ela me contou a verdade. A viagem a trabalho, a queda do jato particular, tudo era parte de um plano meticuloso para fugir de nós e começar uma nova vida ao lado de seu chefe ricaço. Quando eu falei para ela que ainda daria tempo de reverter, que era para pensar em vocês, ela disse que não poderia voltar, que já estava feito. Ela acreditava que estava dando a vocês uma vida melhor deixando-os comigo, porque sentia que vocês não mereciam uma mãe como ela. Carolina sentiu um nó em sua garganta, e lágrimas começaram a rolar de seus olhos, enquanto Lucas parecia atordoado, tentando processar a revelação. Fernando concluiu dizendo que havia escondido a verdade a fim de protegê-los. Ele explicou que, ao descobrir sobre a vida secreta de Camila e as escolhas que ela havia feito, acreditou que seria melhor para eles se lembrarem dela como a mãe carinhosa que sempre fora, e não como alguém que os havia abandonado. A atmosfera na sala tornou-se palpável, carregada de emoções intensas e conflitantes. Lucas, com os punhos cerrados e a mandíbula tensa, foi o primeiro a reagir. Ele expressou sua incredulidade e raiva ao questionar como ela pôde agir daquela maneira, considerando todo o sofrimento e saudade que sentiu em sua ausência. Ele declarou, com a voz trêmula de raiva, que para ele, ela continuaria morta, pois ela havia feito sua escolha, e agora ele estava fazendo a dele. Carolina, por outro lado, estava claramente confusa. Seus olhos, que normalmente brilhavam de curiosidade, estavam agora opacos, obscurecidos pela confusão e tristeza que sentia. Ela tentou expressar seus pensamentos várias vezes, mas parecia que as palavras ficavam presas em sua garganta, impossibilitando-a de falar. Após um profundo suspiro, ela conseguiu murmurar sua incompreensão e desapontamento sobre como sua mãe pôde abandoná-los, vivendo todos esses anos com o conhecimento de que eles estavam ali, acreditando que ela estivesse morta. Ao ver a dor de seus filhos, Fernando foi tomado por uma aguda sensação de culpa. Ele se aproximou deles na tentativa de oferecer algum consolo. Com um sussurro, expressou seu pesar enquanto abraçava Carolina. Enquanto isso, Lucas se afastava, demonstrando claramente a necessidade de espaço para processar tudo o que estava acontecendo. A revelação daquela noite mudaria para sempre a dinâmica da família, trazendo à tona sentimentos há muito enterrados e questões não resolvidas. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio pesado na casa de Fernando. O sol brilhava lá fora, mas dentro daquelas paredes, as sombras das revelações do dia anterior ainda pairavam. Carolina levantou-se cedo, seus pensamentos em turbilhão. Ela não conseguia parar de pensar em sua mãe, em todas as memórias que havia construído em torno de sua morte, e agora, na realidade chocante de que Camila estava viva. Lucas, por outro lado, havia decidido se afastar da situação. Ele saiu cedo para uma corrida, tentando encontrar alguma clareza em meio ao caos de seus sentimentos. A raiva e a traição que sentia eram quase insuportáveis. Ele se perguntava se algum dia seria capaz de perdoar sua mãe ou mesmo seu pai por esconder a verdade. Enquanto isso, Carolina sentia uma necessidade avassaladora de entender toda a situação. Ela não estava disposta a aceitar a narrativa de seu pai sem ouvir a versão de Camila. Em seu íntimo, acreditava que talvez houvesse razões mais profundas por trás das ações de sua mãe. Com essa determinação,
ela começou a organizar uma viagem para o país onde sua mãe estava. Fernando, observando a inquietação de sua filha, aproximou-se dela. Ele expressou sua preocupação, mencionando os perigos potenciais e a incerteza sobre o que Camila havia se tornado. Ele não queria que a filha se magoasse ainda mais. Carolina, por sua vez, explicou ao pai sua necessidade de buscar a verdade, de preencher o vazio que a revelação havia criado em seu coração. Fernando, apesar de relutante, entendeu a necessidade de sua filha por respostas e ofereceu seu apoio, mas advertiu Carolina para que tivesse cautela. Na semana seguinte, enquanto Carolina se preparava para a viagem, Fernando entregou-lhe um envelope contendo uma quantia significativa de dinheiro e disse que aquilo deveria cobrir suas despesas durante a busca. Além disso, ele forneceu a Carolina o último endereço que tinha de Camila e alguns contatos que poderiam ajudá-la no país estrangeiro. Mesmo com o coração apertado, preocupado com os perigos e incertezas que sua filha poderia enfrentar, Fernando sabia que Carolina precisava dessa jornada para encontrar suas próprias respostas e, talvez, a paz que tanto buscava. E com o coração partido, antes que Carolina entrasse no avião, Fernando a presenteou com seu pequeno medalhão, sugerindo que este a protegeria em sua busca. Com o medalhão de Fernando pendurado em seu pescoço, Carolina sentiu o peso da responsabilidade e da esperança. O objeto frio contra sua pele era um lembrete constante do amor e da confiança de seu pai. Enquanto o avião decolava, ela olhava pela janela, vendo sua terra natal se tornar cada vez menor, até desaparecer completamente no horizonte. O voo foi longo, e durante a viagem, ela alternava entre momentos de reflexão profunda e cochilos breves, tentando imaginar como seria o reencontro com sua mãe. Enquanto o avião descia, a paisagem estrangeira se revelava. A ansiedade e a expectativa se misturavam em seu peito, fazendo seu coração bater mais rápido. O pouso foi suave, mas a realidade da busca que estava prestes a iniciar pesava em seus ombros. Antes de embarcar em sua missão, Carolina decidiu se estabelecer em um pequeno hotel no centro da cidade. O quarto era modesto, mas limpo e confortável. Ela desfez rapidamente sua mala e, após ter tomado um banho para se recompor, saiu em direção à prisão onde sua mãe havia sido detida. O táxi em que estava serpenteava pelas ruas movimentadas e Carolina observava as pessoas, os prédios e as lojas, tentando absorver cada detalhe. Não demorou para que a prisão, uma estrutura imponente com muros altos e arame farpado, se erguesse diante dela. Um calafrio percorreu sua espinha ao pensar nos anos que sua mãe passou atrás daquelas paredes. Carolina então se aproximou da recepção, onde um guarda de expressão séria a observava. Ela informou que estava ali para obter informações sobre Camila Rodrigues, esforçando-se para manter a voz firme. O guarda a examinou por um momento, com seus olhos analisando cada detalhe de Carolina, como se tentasse decifrar suas intenções. Em seguida, pediu que ela esperasse brevemente enquanto conferia a ficha. Após o que pareceu uma eternidade, o guarda retornou com uma pasta em mãos. Ele informou que Camila Rodrigues havia sido libertada há alguns anos e que não possuíam informações sobre seu paradeiro atual. Carolina sentiu um misto de alívio e frustração. Sua mãe estava livre, mas onde ela poderia estar agora? Agradecendo ao guarda, ela deixou a prisão com mais perguntas do que quando chegou. Em seguida, Carolina pegou um táxi e forneceu ao motorista o endereço que Fernando lhe dera. Era a mansão em que Camila vivia junto a seu chefe em um dos bairros mais luxuosos da cidade. Durante o trajeto, ela observava a paisagem mudar das ruas movimentadas do centro para as alamedas tranquilas e arborizadas do bairro nobre. As casas eram grandes e imponentes, com jardins lindos e bem cuidados. Ao se aproximar da mansão, Carolina sentiu um nó no estômago. Era uma propriedade magnífica, com portões de ferro forjado e uma longa entrada ladeada por árvores. Ela podia ver a silhueta da casa ao fundo, iluminada pelas luzes do dia. Era difícil imaginar sua mãe vivendo em um lugar como aquele, especialmente depois de tudo o que acontecera. Ela hesitou por um momento antes de tocar a campainha. Um silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros. Finalmente, o portão se abriu, revelando uma empregada de meia-idade que a questionou se poderia ajudá-la.
Carolina, tentando esconder a ansiedade em sua voz, respondeu que estava procurando por Camila Rodrigues. A empregada pareceu surpresa. A senhora Rodrigues, ela não mora mais aqui. Voltou da prisão há algum tempo, mas o Sr. Michael não permitiu que ela entrasse. Ele já tinha outra companhia. Carolina sentiu uma sensação avassaladora, como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Embora seus olhos se enchessem de lágrimas, ela fez um esforço para se recompor. Com a voz trêmula, ela questionou sobre o possível paradeiro de sua mãe Camila. A empregada olhou para Carolina com uma expressão de empatia. Sinto muito, querida. Quando ela foi embora daqui, parecia muito abalada, não sabia para onde iria e, infelizmente, não deixou nenhum contato. Eu realmente gostaria de poder ajudar mais. Carolina, ao tentar conter a onda de emoção que ameaçava transbordar, assentiu e murmurou um agradecimento, sentindo o peso da situação em seus ombros. A empregada, vendo o estado de Carolina, acrescentou: Sei que pode não ser muito, mas talvez você possa procurar em lugares onde pessoas em dificuldades recorrem. Albergues, igrejas. Não sei, talvez ela tenha buscado algum tipo de refúgio. Carolina agradeceu novamente, e enquanto se afastava da mansão, uma enxurrada de sentimentos a invadiu. A frustração era palpável, como uma pedra em seu estômago. Ela havia viajado até outro país, enfrentado seus medos e esperanças, apenas para descobrir que sua mãe estava mais distante do que nunca. A incredulidade dominava Carolina, não apenas pela decisão da mãe ter abandonado a família, mas também por ter sido tão facilmente descartada por Michael, o homem pelo qual Camila havia sacrificado tudo. Mas, junto com essa incredulidade, havia também uma profunda pena. Carolina imaginou sua mãe, sozinha e desamparada. Ela se perguntou se Camila sentia remorso, se pensava em seus filhos, se desejava poder voltar no tempo e refazer suas escolhas. A vastidão da metrópole estrangeira parecia engolir Carolina, tornando sua missão ainda mais desafiadora. Com uma foto antiga de sua mãe firmemente em mãos, ela se sentia como uma agulha em um palheiro. No entanto, a ideia de que sua mãe poderia estar em algum lugar daquela cidade a impulsionava. Carolina pensou que, após Camila ter sido rejeitada por Michael e sem ter onde ficar, que ela poderia ter buscado refúgio em algum lugar mais humilde. Assim, ela começou a visitar albergues e centros de ajuda para desabrigados. O primeiro albergue era um edifício antigo e desgastado pelo tempo. O responsável pelo local, ao ver a foto, não reconheceu Camila, mas expressou simpatia pela busca de Carolina. Ela continuou sua busca, visitando outros albergues, centros comunitários e até sopões para desabrigados. Em cada lugar, a resposta era a mesma: ninguém reconhecia a mulher na foto. No entanto, em um pequeno centro de ajuda, uma voluntária hesitou ao ver a imagem, dando a Carolina uma faísca de esperança. A mulher mencionou que Camila parecia familiar, mas não podia afirmar com certeza. Desapontada, mas não derrotada, Carolina continuou sua busca por vários dias. Ela percorreu parques, praças e até mesmo igrejas, esperando que alguém pudesse lhe dar uma pista. Em um momento de exaustão, ela se sentou em um banco de praça, observando as crianças brincando e os pássaros voando. Foi quando uma senhora idosa, com cabelos prateados e um sorriso gentil, sentou-se ao seu lado. Curiosa, a senhora perguntou sobre a foto que Carolina segurava tão firmemente. Com lágrimas nos olhos, Carolina contou sua história. A senhora ouviu atentamente, seus olhos cheios de compaixão. Ela então pegou a mão de Carolina e disse: Minha querida, a vida é cheia de mistérios e caminhos entrelaçados. Talvez não seja hoje que você encontre sua mãe, mas não desista. O universo tem uma maneira estranha de nos guiar. Tenha fé que tudo dará certo. Com o coração pesado, mas com uma nova centelha de esperança, Carolina agradeceu à senhora e continuou sua busca, determinada a seguir cada pista, por mais tênue que fosse, na esperança de encontrar sua mãe. A cidade estrangeira, com suas luzes cintilantes e ruas movimentadas, parecia um labirinto para Carolina. Cada esquina que virava, cada rosto que encontrava, trazia consigo a esperança de um sinal, uma pista, qualquer coisa que a levasse até sua mãe.
Mas, à medida que os dias passavam, essa esperança começava a se desvanecer, substituída por um crescente sentimento de desespero. Em determinada manhã, antes de iniciar uma nova jornada de busca pela mãe, Carolina resolveu entrar em uma cafeteria simples, cujas paredes desbotadas contavam histórias de décadas. Ela segurava firmemente uma xícara de chá e seus dedos tremiam ligeiramente. A foto de sua mãe, agora um pouco amassada pelas constantes mostras, estava sobre a mesa. Ela a estudou por um momento, os olhos de Camila olhando de volta para ela, cheios de mistérios não contados. A chuva começou a cair lá fora, com gotas pesadas batendo contra as janelas da cafeteria. Carolina sentiu uma onda de solidão. Lá estava ela, em uma cidade desconhecida, buscando uma mulher que parecia ser apenas uma sombra. Enquanto pensava sobre sua situação, as palavras de Lucas reverberavam em sua mente, lembrando-a de que ele tinha dito que para ele, Camila iria continuar morta. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de desistir. Carolina pagou a conta e saiu do café. A chuva encharcava seu casaco e cabelos. As ruas, antes cheias de vida e cor, agora pareciam sombrias e desoladas. Carolina caminhou sem rumo. Seus pensamentos eram uma confusão de emoções. Ela pensou em Fernando, em seu olhar triste quando revelou a verdade. Pensou em Lucas, em sua raiva e desilusão. E pensou em si mesma, na menina que cresceu acreditando em uma mentira. Em um impulso, ela entrou em uma pequena igreja que encontrou pelo caminho. Era um lugar tranquilo, com velas acesas e um silêncio reconfortante. Carolina se ajoelhou e fechou os olhos, buscando algum tipo de consolo ou direção. Quando ela saiu da igreja, o céu já estava começando a clarear, e uma decisão havia sido tomada em seu coração. Após várias semanas de buscas sem resultado, era hora de voltar para casa, para sua família. Ela não encontraria Camila ali, não daquela maneira. Mas talvez em algum lugar dentro de si, ela pudesse encontrar a paz e o entendimento que tanto buscava. Com determinação, Carolina fez o caminho de volta ao hotel, pronta para arrumar suas coisas e embarcar no próximo voo de volta. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, independentemente do que acontecesse, ela não estaria sozinha. Chegando no aeroporto, ela se dirigiu ao guichê para comprar sua passagem. Porém, a atendente do guichê, com um sorriso profissional, lhe informou que o próximo voo só decolaria em 4 horas. Com um suspiro, Carolina ponderou suas opções e decidiu aproveitar esse interlúdio para mergulhar em seu livro favorito. Antes disso, porém, ela sentiu a necessidade de utilizar o banheiro. Lá dentro, o brilho gelado das luzes fluorescentes refletia nas superfícies de mármore, enquanto o cheiro de produtos de limpeza invadia o ar. Carolina entrou em uma das cabines e, enquanto se acomodava, retirou do bolso a foto de sua mãe que sempre carregava consigo. Era uma das poucas lembranças que tinha de sua mãe, que a abandonara quando era apenas uma criança. A foto, amarelada pelo tempo, mostrava claramente o rosto de Camila, com olhos penetrantes, mas cheios de uma tristeza misteriosa. Saindo da cabine, Carolina colocou a foto na pia enquanto lavava as mãos. E então, num lapso, deixou-a ali, esquecida. De volta à sua busca por um canto tranquilo para ler, ela encontrou um banco vazio próximo dali e se acomodou. Após alguns minutos, completamente absorta em sua leitura, Carolina foi abruptamente interrompida por uma voz trêmula e incrédula que lhe perguntou: Moça, me desculpe, mas por que você estava com uma foto minha? Levantando os olhos do livro, Carolina encontrou-se encarando a faxineira, cuja expressão era uma mistura de confusão e incredulidade. Um calafrio percorreu a espinha de Carolina ao perceber a impressionante semelhança entre a mulher diante dela e a da foto que havia carregado consigo. O coração de Carolina quase parou, e a palavra mãe, de forma espontânea, escapou de seus lábios, soando mais como um sussurro para si mesma do que uma pergunta direta. O som daquela única palavra fez o mundo de Camila desabar. Era como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, deixando-a sem fôlego. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram, e ela percebeu que a jovem diante dela era Carolina, sua filha, agora uma mulher adulta.
Lágrimas brotaram dos olhos de Camila e, atordoada, ela avançou para abraçar Carolina, segurando-a com força, como se quisesse confirmar que ela era real. A emoção embargou sua voz enquanto ela murmurava um pedido de desculpas. Naquele instante, o mundo pareceu parar para Carolina. O zumbido do aeroporto desapareceu, e tudo o que restou foi o som de seus próprios batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. Agora ela estava ali, parada diante de Camila, sua mãe, a mulher que ela buscara por tanto tempo. O reencontro inesperado entre Carolina e sua mãe Camila leva a uma decisão ousada. Carolina decide, sem o consentimento de seu pai e irmão, levar Camila de volta para casa. O retorno é marcado por ressentimentos e rejeição, especialmente de Lucas, que se recusa a aceitar a mãe de volta. Contudo, quando Camila revela as razões por trás de seu abandono, uma sombra de dúvida paira sobre todos. Será que Camila está dizendo a verdade? Ou é tudo apenas uma versão bem elaborada para ganhar o perdão de sua família? Acompanhe o desenrolar dessa incrível história e tire suas próprias conclusões. Após o surpreendente reencontro no aeroporto, mãe e filha buscaram um local mais tranquilo para conversar. Com os olhos cheios de lágrimas, Carolina expressou sua angústia, questionando a mãe sobre as razões de tê-los abandonado e o impacto que isso teve em suas vidas. Camila expressou seu constrangimento. Seus olhos evitavam encontrar os de Carolina. Ela explicou que a decisão não havia sido simples e que existiam circunstâncias e razões que Carolina poderia não compreender completamente. A angústia transparecia no rosto de Carolina enquanto ela confrontava sua mãe. Ela expressou a dor e o sofrimento que a família passou todos esses anos, acreditando que a mãe estava morta, enquanto, na verdade, ela estava vivendo uma vida de luxo e conforto. Com a voz embargada, ela questionou se a mãe não os amava. Ela disse que estava tentando entender por que Camila havia os abandonado e que, para ela, uma verdadeira mãe nunca faria algo assim com seus filhos. Carolina enfatizou que estava disposta a perdoar a mãe, mas que precisava ouvir diretamente dela os motivos que a levaram a tomar tal decisão, ou se de fato ela não amava sua família. Camila, com um olhar pesaroso, encarou Carolina, reconhecendo a dor que sua filha e toda a família haviam suportado ao longo dos anos. Ela confessou que também tinha sido uma jornada árdua para ela, e que todas as decisões, por mais difíceis que fossem, foram tomadas pensando no bem-estar de todos. Admitiu que seria difícil para Carolina e os outros entenderem suas razões, e que se sua filha optasse por não perdoá-la, ela compreenderia. No entanto, Camila enfatizou que, apesar de tudo, cada ação foi movida pelo amor mais profundo e pelo desejo de proteger sua família. A indignação de Carolina era evidente. A explicação superficial de sua mãe a deixou frustrada e insatisfeita, ansiando por respostas mais profundas para as questões que a atormentavam por tanto tempo. Mas a cada palavra de Camila, a incredulidade de Carolina só aumentava. Em resposta à frustração de sua filha, Camila, com os olhos cheios de lágrimas, expressou seu profundo arrependimento por todo o sofrimento que causou à família. Ela reiterou que, por mais incompreensíveis que algumas decisões pudessem parecer, todas foram tomadas com a intenção de protegê-los. Carolina, ainda incrédula, buscava entender melhor as palavras de sua mãe e a questionou sobre o que, exatamente, ela estava tentando protegê-los. Camila hesitou por um momento, claramente lutando com suas emoções e com o quanto deveria revelar. Não posso te contar tudo agora. Só peço que confie em mim, admitiu ela. Camila segurou as mãos da filha com firmeza e olhou diretamente em seus olhos. Eu amo vocês mais do que tudo neste mundo, mesmo que possa parecer o contrário. Por favor, acredite em mim. Carolina sentiu um misto de emoções. A sinceridade nos olhos de sua mãe era inegável, mas a falta de respostas concretas a deixava angustiada. Ainda com muitas perguntas em mente, ela questionou sua mãe sobre o motivo de ela nunca ter voltado ou procurado os filhos. Camila, com um olhar de tristeza, explicou que seu salário mal cobria as despesas básicas, como aluguel e comida, o que a deixava praticamente sem recursos para fazer qualquer outra coisa. Além disso, ela confessou que tinha medo de que, ao tentar se reaproximar, as coisas pudessem sair do controle e acabar causando ainda mais dor e sofrimento para a família. Por um momento,
Carolina ficou em silêncio, processando as palavras de sua mãe e avaliando seus próprios sentimentos. Ela sentia-se dividida entre a necessidade de confiar em sua mãe, a pessoa que a havia abandonado, e o medo de ser traída novamente. Carolina respirou fundo, sabendo que o próximo passo que desse poderia mudar sua vida para sempre. Ela olhou para Camila, vendo a mulher que a trouxera ao mundo, a mulher que a havia abandonado, e a mulher que agora estava diante dela, pedindo confiança e oferecendo amor. Após uma profunda reflexão, Carolina concluiu que, apesar de todo o passado doloroso, a chance de ter sua mãe de volta em sua vida era algo que ela queria explorar. Afinal, ela mantinha a crença de que, independentemente das circunstâncias, todos merecem uma segunda chance para recomeçar. Foi com esse espírito de reconciliação e renovação que Carolina tomou a decisão de convidar sua mãe para voltar para casa com ela. O dinheiro que seu pai havia lhe dado para a viagem não havia sido totalmente gasto, e o que restava era suficiente para comprar uma passagem adicional. Camila se sentiu profundamente tocada pelo convite de sua filha. No entanto, junto com a alegria que sentiu, também havia uma relutância palpável. Ela estava preocupada com a reação de Fernando e Lucas, temendo que eles não estivessem prontos ou dispostos a aceitá-la de volta em suas vidas ou a perdoá-la pelo passado. Apesar de ansiar pela chance de se reconciliar com seus filhos e reconstruir a vida que havia deixado para trás, Camila não podia deixar de sentir uma pontada de medo e ansiedade. Ela sabia que tinha muito a responder e que o caminho para a redenção seria longo e difícil. Além disso, havia a questão não resolvida de explicar completamente suas razões para abandonar a família, algo que ela ainda não estava completamente pronta para enfrentar. Depois de uma longa e emocionante conversa, Carolina conseguiu convencer Camila a retornar para casa com ela. Ela argumentou que, apesar de todas as mágoas do passado, elas poderiam trabalhar juntas para reconstruir o relacionamento e curar as feridas. Camila, tocada pela maturidade e compaixão de sua filha, concordou em dar esse passo importante. No entanto, o tempo estava correndo contra elas. O voo de Carolina estava marcado para partir em apenas 2 horas, e Camila precisava se apressar para arrumar suas coisas e acompanhá-la. Sem perder tempo, Camila correu para casa e rapidamente juntou suas poucas roupas e pertences essenciais. Ela estava determinada a não perder a oportunidade de recomeçar e estar presente na vida de sua família novamente. Com as malas prontas e o tempo quase esgotado, Camila e Carolina correram para o aeroporto, esperando chegar a tempo para o voo. O trânsito estava intenso e cada minuto contava. Chegando ao aeroporto, elas fizeram o check-in rapidamente e se dirigiram ao portão de embarque. Com apenas alguns minutos de sobra, conseguiram embarcar no avião. Sentadas lado a lado, Camila segurou a mão de Carolina, um gesto simples, mas significativo, que simbolizava o início de uma nova fase em suas vidas. Conforme o avião decolava, ambas sabiam que tinham um longo caminho pela frente, mas estavam dispostas a enfrentar juntas os desafios que estariam por vir. A viagem de volta ao país de origem foi carregada de emoções. Enquanto o avião cortava as nuvens, ambas estavam perdidas em seus pensamentos, com o peso do passado e a incerteza do futuro pairando no ar. Ela tinha consciência de que estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderia alterar para sempre a estrutura de sua família. Camila sentia seu coração bater descompassado, e o nervosismo que a consumia era quase palpável. Ao chegarem em casa, um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Fernando, que estava na sala, ficou atônito ao ver Camila. Seus olhos, que inicialmente se arregalaram de surpresa, rapidamente se turvaram com uma mistura de sentimentos de traição e incredulidade. Carolina, o que ela está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando manter a calma. Mas a raiva em sua voz era evidente. Carolina hesitou por um momento, pedindo em seguida que o pai ficasse calmo. Ela propôs que todos deveriam conversar e dar uma chance de esclarecer tudo o que estava se passando. Lucas, que até então estava no andar de cima, desceu as escadas ao ouvir as vozes. Ao ver a mãe, seu rosto se contorceu em uma expressão de indignação. Ele se aproximou de Camila, com seus olhos marejados e faiscando de raiva. Com cada palavra carregada de ressentimento,
Ele questionou a audácia dela em aparecer lá após tudo o que havia feito, como se pudesse simplesmente retornar e agir como se nada tivesse acontecido. Camila sentiu um nó na garganta. As palavras de Lucas eram como facas que perfuravam seu coração. Ela sabia que merecia cada acusação, cada olhar de desdém, mas ainda assim, doía. Carolina tentou intervir, pedindo a Lucas que ficasse calmo e escutasse o que a mãe tinha a dizer. Lucas, com o rosto ruborizado de raiva, virou-se para a irmã. Ele expressou sua incredulidade sobre a ingenuidade de Carolina, questionando-a se ela realmente acreditava que a mãe deveria ser ouvida. Irritado, ele fez questão de confrontar a mãe, dizendo que ela havia escolhido o dinheiro ao invés da família. Carolina, embora sentisse as lágrimas brotando em seus olhos, manteve-se firme, reconhecendo que a mãe os havia machucado, mas insistindo que, como mãe, ela merecia ser ouvida. A sala estava carregada de tensão. As palavras de Lucas ainda ecoavam no ar, carregadas de rancor e desespero. Fernando, ainda em choque, olhava para Camila com uma mistura de incredulidade e dor. Lucas, com os punhos cerrados, parecia a ponto de explodir, enquanto Carolina, com os olhos marejados, buscava algum sinal de verdade no rosto de sua mãe. Camila podia sentir o peso de cada olhar, a dor de cada acusação, a ferida de cada memória. Ela sabia que merecia cada palavra dura, cada olhar de desconfiança. Por anos, ela havia carregado o peso de suas decisões e o fardo de seu segredo. Agora, diante de sua família, era hora de revelar a verdade. Com lágrimas nos olhos, Camila começou a falar. Sua voz tremia, mas ela sabia que precisava ser forte. De forma quase inaudível, ela murmurou que não havia tido escolha. Lucas foi o primeiro a reagir, com sua voz carregada de sarcasmo. Não teve escolha? Você nos abandonou quando éramos pobres crianças. Abandonou nosso pai, que sempre fez de tudo por você. E agora vem com essa desculpinha barata dizendo que não teve escolha? Ele falou com a incredulidade tingindo cada palavra. Camila olhou para o filho, com os olhos cheios de dor. Ela sabia que merecia aquela reação, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Com o rosto marcado pela dor e pelo arrependimento, ela começou a explicar com mais detalhes o que se passou. Camila assumiu que sempre sonhou com uma vida de luxo, mas não da maneira como aconteceu. Contou sobre seu chefe Michael, que começou a gostar dela, e por ser um homem obsessivo, não sabia ouvir não como resposta. E com os olhos baixos e a voz trêmula, ela continuou. Ele me ofereceu tudo, disse que poderia me dar a vida que eu sempre quis, mas teria que ser só nós dois em outro país. Ela explicou que jamais faria algo assim. Por mais que quisesse uma vida melhor, nunca abandonaria sua família por dinheiro. Contou sobre a chantagem de Michael, sobre como ele ameaçou seus filhos se ela não fizesse o que ele queria. Ele sabia exatamente onde nós morávamos e me mostrou fotos de vocês saindo da escola. Ele disse que, se eu não fizesse o que ele mandasse, vocês seriam os que pagariam as consequências. Camila prosseguiu, detalhando a extensão do poder e influência de Michael. Ela explicou que ele era um homem que podia manipular qualquer situação a seu favor, com recursos suficientes para comprar qualquer coisa ou qualquer um que pudesse ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Camila admitiu o quão profundamente isso a assustou e o dilema angustiante que enfrentou: seguir as ordens de Michael e se mudar para outro país com ele, ou arriscar a segurança de seus filhos. A decisão foi agonizante, mas em última análise, ela escolheu proteger seus filhos, mesmo que isso significasse o sacrifício doloroso de nunca mais vê-los. Apesar da dor esmagadora que sentia, havia um vislumbre de consolo na crença de que, ao seguir as ordens de Michael, ela estava, de alguma forma, garantindo o bem-estar de seus filhos. Fernando, que até então havia permanecido em silêncio, interrompeu a explicação de Camila com uma risada sarcástica. Ele comentou com sua voz carregada de ironia que, quando a viu na praia, ela parecia muito feliz e não dava a impressão de que estava sendo forçada a fazer algo. Camila sentiu-se como se tivesse recebido um tapa na cara. Envergonhada, ela baixou a cabeça e explicou com palavras entrecortadas pela emoção que era obrigada a manter uma aparência de normalidade quando estava na presença de Michael. Isso incluía sorrir e fingir que tudo estava bem, mesmo que por dentro estivesse desmoronando.
era a única maneira que ela tinha de garantir a segurança de seus filhos e manter a farsa que Michael exigia. Camila prosseguiu detalhando que, após ser presa, Michael a abandonou completamente, ameaçando-a com graves consequências caso revelasse algo sobre o que ocorreu entre eles. Depois de ser liberada da prisão, encontrou-se desamparada, sem dinheiro e completamente sozinha. Isso a levou a buscar Michael, na esperança de que ele pudesse oferecer algum suporte financeiro para que ela pudesse retornar para casa. No entanto, foi barrada antes mesmo de conseguir se aproximar da mansão de Michael. A revelação de Camila abalou os alicerces da família. Embora fosse mais fácil acreditar que ela não seria capaz de abandoná-los por escolha própria, a dúvida se infiltrava em suas mentes como uma névoa densa e opressiva. Fernando, marcado pela dor da perda e pela responsabilidade de criar 2 filhos sozinho, lutava para reconciliar a imagem da mulher que um dia conheceu e amou, com a história que agora ouvia. Seu coração, já tão castigado pela vida, parecia não ter mais espaço para mais dúvidas e incertezas. Ele lutava para acreditar, mas no fundo, o medo de ser enganado novamente era avassalador. Fernando não conseguia discernir se Camila estava realmente dizendo a verdade ou se era apenas mais uma invenção de sua mente atormentada. Lucas, por outro lado, ainda sentia o rancor queimar em suas veias. Perdido em seus pensamentos, ele questionava a si próprio se a história de Camila não passava de uma fábula, criada para manipular suas emoções e obter perdão. Ele não conseguia acreditar que a mulher que os havia abandonado tivesse razões justificáveis para fazê-lo. Ele se sentia traído, não apenas por Camila, mas também por Carolina, que parecia tão disposta a acreditar e a perdoar de forma tão fácil. Carolina, que sempre fora mais compreensiva, sentia seu coração se partir ao ver sua família, que já havia sofrido tanto, se despedaçar ainda mais. Ela queria acreditar em sua mãe, queria que sua família voltasse a ser o que era antes. Mas ela sabia que, mesmo que a história de Camila fosse verdadeira, as feridas que haviam sido abertas não cicatrizariam facilmente. O clima na casa estava tenso. Apesar de tudo o que havia acontecido, Fernando decidiu que Camila poderia continuar na casa. Afinal, ela era a mãe de seus filhos, e havia a possibilidade de que durante todo esse tempo, ela tivesse sido a vítima e não a vilã da história. Ele deixou claro a ela que precisaria de tempo para processar tudo e que as coisas entre eles não poderiam ser como eram antes. Eles não eram mais o casal apaixonado de outrora. Agora eram como estranhos unidos apenas pelas circunstâncias. Enquanto isso, Lucas permanecia dividido. A história de Camila era como um farol em meio à tempestade, uma luz que poderia guiar a família de volta à estabilidade. No entanto, algo não estava certo. Quando Camila contou sua história, Lucas não viu no olhar dela a sinceridade pura que esperava. Ele viu, em vez disso, uma complexidade que não podia ignorar, uma nuance que fez com que sua mente racional se enchesse de dúvidas. Ele queria acreditar nela, queria aceitar que sua mãe havia sido vítima de circunstâncias terríveis e que ela merecia uma segunda chance. Parte dele queria simplesmente esquecer todo o sofrimento, aceitar a versão dela e seguir em frente. Mas Lucas era movido pela razão, e sua razão não lhe permitia aceitar a história de Camila como uma verdade absoluta. Havia algo nela, uma incongruência, que fazia com que as peças deste complexo quebra-cabeça não se encaixassem perfeitamente. Movido por essa dúvida persistente, Lucas resolveu investigar. Se Camila estivesse dizendo a verdade, Michael deveria pagar por seus atos, mas se ela estivesse mentindo, eles também precisavam saber. A incerteza era um fardo pesado demais para carregar, e Lucas estava determinado a aliviar sua família desse peso, mesmo que isso significasse descobrir verdades que prefeririam não enfrentar. E assim, com sua determinação e suas habilidades legais como advogado, Lucas mergulhou de cabeça na investigação, esperando encontrar a verdade que lhe permitiria, finalmente, encontrar a paz. A busca pela verdade se tornou uma obsessão para Lucas. Ele passava dias e noites vasculhando registros, processos judiciais, fazendo ligações e confrontando todos que tinham alguma conexão com Michael, com a esperança de encontrar qualquer pista ou fragmento de informação que pudesse confirmar ou refutar a história de Camila.
mas cada vez que pensava ter encontrado algo concreto, uma pista aparentemente infalível, ela se desfazia como areia entre seus dedos. Meses foram se passando em uma busca frustrada e exaustiva. Um ponto de luz surgiu quando um antigo associado de Michael se dispôs a falar. O homem compartilhou histórias sobre manipulações de Michael, o que alimentou a esperança de Lucas de que finalmente estava chegando perto de desvendar a verdade. No entanto, quando pressionado sobre Camila, o homem recuou, alegando não saber nada sobre o relacionamento dela com Michael. Lucas também conseguiu questionar outras pessoas que conheciam Michael, mas como sempre, ninguém dava nenhuma informação concreta. Alguns diziam que ele era um bom homem, mas que tinha seus problemas, como qualquer outra pessoa poderia ter. Outros confirmaram que Michael era apaixonado por Camila, mas isso não provava nada. Camila poderia ter feito tudo por vontade própria, unindo o útil ao agradável. A única coisa concreta que Lucas descobriu foi sobre a farsa do jato particular. Michael gastou uma fortuna para que jornalistas e blogueiros disseminassem a notícia manipulada. Além disso, ele também subornou autoridades para produzirem laudos técnicos distorcidos que atestavam o acidente, indicando a existência de apenas 2 sobreviventes dos quais Camila não fazia parte. Cada informação encontrada, cada detalhe, nunca eram suficientes para provar que Camila havia sido forçada. Enquanto isso, a dinâmica na casa de Fernando estava mudando. Carolina estava cada vez mais próxima de sua mãe, parecendo disposta a deixar o passado para trás e construir um novo futuro. Fernando, no entanto, ainda demonstrava um pouco relutante. Apesar disso, estava nítido que seu relacionamento com Camila, de pouco em pouco, ia progredindo. Ele tentava se manter fechado emocionalmente, a fim de não se magoar novamente, mas às vezes parecia esquecer de todo o passado e deixava-se levar pelo momento presente. Em uma noite, Lucas se decepcionou ao ver Camila saindo do quarto de seu pai. Ele se surpreendeu ao perceber que todos pareciam dispostos a esquecer do passado e recomeçar, mas ele estava focado em descobrir a verdade. Inconformado com o rumo das coisas, Lucas resolveu confrontar Michael. Com determinação e após várias tentativas, ele conseguiu falar com o influente magnata. Ao escutar Lucas, Michael sorriu com desdém, comentando que Camila sempre foi uma excelente atriz e que estava impressionado com a trama que ela havia criado. Essa revelação foi um golpe devastador para Lucas. Ele não conseguia entender se Michael estava dizendo a verdade ou se estava mentindo para se safar. Tudo o que havia descoberto, cada pista que havia seguido, levou a mais perguntas e dúvidas. Ele estava arruinando sua vida e seu trabalho em busca de uma verdade que parecia cada vez mais inatingível. Após muitos meses de investigação sem nenhum resultado concreto, e percebendo que sua busca estava afetando não apenas a si mesmo, mas também a sua família, Lucas tomou a difícil decisão de encerrar sua investigação. Ele percebeu que se continuasse, a ferida do rancor, do abandono e da dúvida que o atormentava nunca cicatrizaria. O passado, com sua sombra de traição e incerteza, continuaria a assombrá-lo e impediria que ele se movesse em direção a um futuro mais positivo. Era hora de deixar o passado para trás e focar no futuro. Lucas decidiu dar tempo ao tempo, acreditando que, em algum momento, a verdade emergiria por si só, permitindo que ele e sua família finalmente encontrassem a paz que tanto ansiavam. Com isso em mente, ele decidiu também recomeçar. Fernando, embora ainda não estivesse completamente pronto para perdoar Camila, começou a se abrir para a possibilidade de um novo começo. Ele reconheceu que, apesar de tudo, Camila ainda era a mãe de seus filhos, e que por eles, valia a pena tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. Camila, por sua vez, estava determinada a fazer tudo o que pudesse para se redimir. Ela sabia que nunca poderia compensar completamente o sofrimento que causou à sua família, mas estava determinada a tentar. Ela se dedicou a ser a melhor mãe e pessoa que podia ser, na esperança de que, com o tempo, pudesse reconquistar a confiança e o amor de sua família. O passado, com suas cicatrizes e sombras, nunca seria completamente apagado de suas memórias, mas agora, finalmente, eles estavam prontos para recomeçar juntos e abrir as portas para um futuro repleto de novas possibilidades e esperanças. A verdadeira cura se inicia quando você para de remexer as feridas do passado e permite finalmente que elas cicatrizem.
E você, o que acha? Na sua opinião, Camila estava realmente dizendo a verdade sobre seu passado? Ou ela inventou tudo apenas para obter o perdão da família? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!